aqui o professor de música de volta. Vocês gostaram da primeira aula? Foi legal? Então, hoje nós vamos falar de coisas novas, coisas diferentes, tá? O papai e a mamãe que estão acompanhando as aulas, hoje nós vamos dizer os conteúdos da primeira unidade, do primeiro bimestre, tá bom? Mas nós estávamos falando na aula anterior dos instrumentos musicais. Esses são os instrumentos que nós vamos ver nessa primeira unidade. Na aula anterior, nós falamos do tambor. Vocês sabiam que existem várias formas de tocar os instrumentos musicais? O tambor a gente toca batendo. E o próximo instrumento que nós vamos ver, não hoje, que a gente vai aprender uma coisinha diferente hoje, vai ser o violão, que nós tocamos dedilhando com as pontinhas dos dedos, não é? Tem outros instrumentos como o chocalho, que se toca sacudindo, balançando, tá? Tem um instrumento igual ao trompete, que está aqui, que eu vou tocar uma música para vocês em algum momento, que toca soprando, igual ao apito. Soprou, sai som. E o último é o instrumento teclado, que nós tocamos com as pontinhas dos dedos, pressionando as teclas. Então, vocês perceberam que existem maneiras diferentes de tocar os instrumentos. Mas, na verdade, o que é que os instrumentos musicais fazem? Eles emitem sons. Mas eu tenho uma pergunta muito importante. Quem criou o som? Quem é que sabe? Eu pesquisei em muitos livros, só encontrei um. Só tem um livro muito antigo e muito valioso que diz quem criou os sons, tá certo? Falando nisso, nós vamos primeiro fazer a nossa oração. Vamos lá? Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhos e vamos falar com Deus. Vamos agora fazer nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ok, vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje é sobre o som e o silêncio. Se não houver silêncio, ninguém iria perceber os sons, não é? É por isso que é muito importante na aula, para a gente poder escutar a nossa tia, o tio falando, tá certo? A gente precisa fazer silêncio para escutar. E quando for responder uma pergunta, poder falar. Então, eu tenho um livro maravilhoso aqui, que se chama a Bíblia Sagrada. É nele que eu encontrei a minha resposta, que eu procurei tanto, tá? Então, quem criou os sons foi Deus. Foi Ele que criou todas as maravilhas. Então, foi Ele que criou o som, tá certo? Você sabe qual dia Deus criou o som? Todo mundo sabe que foram 7 dias para a criação. Não sabe? No 7º foi para descansar. Mas eu vou ler para vocês, tá certo? O trechinho do primeiro dia, como tudo começou, tá? No primeiro dia, né? No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. Não dava para enxergar nada, era totalmente escuro. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão colocou o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia.
Quem percebeu o primeiro som que surgiu no mundo foi quando Deus disse que haja luz. Ele quebrou o silêncio e surgiu o som. Foi o primeiro momento que existiu o som no mundo. Tá certo? Então, está respondida a nossa pergunta. Quem criou o som foi Deus. Tá certo? Isso é muito importante e todo mundo saber que uma coisa que é essencial para a vida de todos nós, para a nossa comunicação, tá certo? Que é o som, foi criado por Deus. Eu vou agora aproveitar o momento, tá? Para falar com o papai e com a mamãe, para saber o que é que nós vamos fazer nas próximas aulas, tá certo? Na aula anterior nós falamos sobre o tambor e nós vamos fabricar um tambor. Lembra do momento luthier que eu falei? São aulinhas à parte que nós vamos fazer. E aí eu vou dizer a vocês o que a gente precisa para fazer o nosso tambor, tá certo? O material. Eu vou mandar uma listinha e a gente vai nos organizar para fazer o tambor. Como também o chocalho, tá certo? Uma flauta. Nós vamos fabricar os instrumentos, tá certo? A gente não sabe quanto tempo vai ficar em casa, né? Por causa desse coronavírus. Então vamos fazer os nossos instrumentos. Ó, falando em coronavírus, muito importante, ó. Todo mundo tem uma máscara, tá? E álcool em gel. Tem que ter, para se proteger. A minha máscara, ó, é muito bonita, ó. Do Pequeno Príncipe. Muito legal. Então vamos lá. O papai e a mamãe que quiser anotar, eu vou falar agora quais vão ser os nossos conteúdos do primeiro bimestre, da primeira unidade, tá bom? Eu vou colocar na tela, tá? Mas eu vou citar logo para você. O primeiro que a gente já começou a estudar é os instrumentos musicais. Esse é o nosso primeiro assunto. O segundo é o som e o silêncio, que foi o tema da nossa aula de hoje, para que toda a garotada pudesse saber quem criou o som e o silêncio, tá bem? E nosso terceiro conteúdo vai ser os sons corporais. Os sons que a gente emite com o nosso corpo. E o quarto e último assunto desta unidade será os ritmos regionais. Aqui do nosso estado de Pernambuco, quais são os ritmos que faz parte da cultura do nosso povo pernambucano? Então, esses são os 4 conteúdos da nossa primeira unidade. Não esqueça, tá? Teremos próximos vídeos, tá? E tem uma coisa muito legal. O professor da música, o tio Ricardo, também vai ter live lá na escola. Fiquem atentos no dia e no horário para assistir a live de música com o tio Ricardo. Ok? Então, eu vou agora dar uma paradinha para botar na tela os conteúdos para a mamãe e o papai copiar. Ok? Deu tempo para todo mundo copiar os conteúdos da primeira unidade. Espero que vocês tenham gostado. A tarefinha do Sonho e Silêncio vai estar lá no nosso portal da escola e também vai ser enviada pelo WhatsApp, tá certo? Você pode acessar onde você achar melhor. Só não deixe de fazer a nossa tarefinha, ok? Aí pessoal, hoje, antes de encerrarmos, vai ter uma novidade. Vocês lembram da música do coronavírus que o professor da música criou? Eu convidei uma coleguinha da escola adventista do Infantil 3 para cantar para nós, para vocês aprenderem. Vem para cá, Rafaela. Aê! Rafaela vai começar, fiquem espertos para aprender. Vai lá, Rafaela. Show, 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 corona. Show, 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 corona. Aqui você não vai entrar, não.
Aê! Que legal! Você viu como a Rafaela aprendeu? É só você chutar o vídeo várias vezes e aprender também. Dá um abração aqui pro tio. Vocês sabem quem é essa? Essa é a filha do professor da música. Obrigado. Vai lá, querida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? E não esqueçam de fazer a tarefinha. Tem lá no portal da escola, ou se você preferir, tá também no WhatsApp, no grupinho do primeiro ano. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.